Native é um framework JavaScript que permite criar apps para Android e iOS com uma facilidade muito grande. Com o mesmo código-fonte, ele é capaz de gerar um aplicativo para Android, um aplicativo para iOS e também um site. Assim, você não precisa se preocupar em aprender 3 linguagens diferentes para publicar seu aplicativo em todas as plataformas. E nesse vídeo, vou te ensinar passo a passo como construir um app a partir do zero usando o React Native. O app que vamos construir é este aqui, uma lista de compras de supermercado. E você vai conseguir rodar ele no seu celular, seja ele um Android ou iPhone. O conceito do aplicativo é super simples. O objetivo é você adicionar itens a uma lista de compras e deixar exibido na tela para você lembrar do que precisa comprar dentro do supermercado. E só de construir esse pequeno exemplo, você já vai aprender sobre renderização de listas, estado, uso de componentes como text input e por aí vai. Por isso é importante que você fique até o fim para ver todos esses conceitos. Além do React Native, também vamos usar um framework chamado Expo. O Expo é uma ferramenta que roda em cima do React Native, que facilita diversas configurações de ambiente. Com pouquíssimos cliques, o Expo vai configurar um monte de coisa automaticamente e você já vai conseguir rodar o app em várias plataformas. Um ponto importante é que o Expo não é obrigatório para criar os apps com React Native, mas é muito indicado principalmente para quem está iniciando a sua jornada no React Native. Mas enfim, para executar essas ferramentas no seu computador, você vai precisar ter instalado o Node. Esse processo é extremamente simples. Basta ir até o site nodejs.org, inclusive esse site está disponível em português, e baixar a última versão LTS. Na gravação desse vídeo, a última versão disponível é a 16.14. Depois de você baixar e instalar o Node, para validar se deu tudo certo, abra o CMD e digite Node-V. Aqui deve aparecer o número da versão do Node. Se não aparecer, significa que houve algum problema na instalação do Node e você terá que revisar essa etapa antes de prosseguir conosco. Junto com o Node, o gerenciador de pacotes NPM também é instalado. E é ele que vamos usar para instalar o Expo. Então, para instalar o Expo, digite na linha de comando npm espaço install espaço ---- global espaço expo -cli. Pronto. Depois que a instalação ocorrer, você vai ter acesso a diversos comandos do Expo. Para validar que deu tudo certo, você pode digitar expo -v maiúsculo. Assim, a versão do Expo deverá ser exibida na tela. Pronto. Todas as ferramentas pré-requisitos estão instaladas em seu computador. Vamos criar nosso projeto. Para isso, na linha de comando, digite expo init seguido do nome que você quer dar ao projeto. Eu vou usar lista-compras. O Expo vai perguntar qual template você gostaria de usar. Eu vou seguir com a opção blank. Agora o Expo vai instalar várias dependências e bibliotecas que farão o projeto funcionar. Veja que o Expo cria uma pasta e colocou dentro dela todo o código-fonte do aplicativo, que por enquanto é um aplicativo em branco. Para executar este app em modo de desenvolvimento, use o comando npm start. O Expo abrirá uma página da web, que é como se fosse um painel de controle, com várias opções para executar o aplicativo. Do lado esquerdo superior, aparecerão as abas com cada execução do aplicativo. Ou seja, se você abrir o aplicativo em 3 celulares, aparecerão 3 abas aqui. Já do lado direito, aparecem os logs da aplicação, correspondente à execução selecionada em uma das abas. Aqui embaixo, no lado esquerdo, estão as opções para abrir o aplicativo. Para executar o aplicativo no modo desenvolvimento no seu celular, você precisa conectar o celular na mesma rede Wi-Fi ou cabeada que o computador está conectado. Ou seja, se o celular estiver no 3G, não vai funcionar. Depois disso, no seu celular, você precisa baixar o app Expo Go, que está disponível tanto para Android como iOS. Dentro desse aplicativo, clique em Scan QR Code e escaneie o QR Code da tela. Depois de alguns segundos compilando o projeto, você deverá ver no seu celular o app, que por enquanto está vazio em branco, apenas com um texto simples no meio da tela.
Esse já é o aplicativo gerado pelo código-fonte que está nesta pasta que o Expo criou. Veja que no painel de controle do Expo, ele adicionou uma aba correspondente a essa execução do aplicativo. E como tinha dito, esse procedimento funciona tanto para Android como iOS. Também é possível executar o aplicativo no seu computador através de um simulador de Android. Para isso, basta abrir o simulador de Android e depois clicar em Run on Android Emulator. Se você precisa de ajuda para instalar o emulador de Android no seu computador, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com um tutorial para te ajudar. Depois você acessa e vê com calma. Veja só, fizemos uma bela evolução até agora. Partimos do zero e você já aprendeu como criar uma estrutura básica para iniciar o desenvolvimento do seu app. Se você está gostando e puder deixar seu like, eu agradeço. Me ajuda e incentiva a criar mais vídeos gratuitos para que todos possam aprender sobre tecnologia. Agora vamos partir para o código e transformar esse template em branco, gerado pelo Expo, na aplicação de lista de compras. Veja que o Expo criou vários arquivos. A maioria deles são de configurações do projeto. Porém, o principal é o app.js, que é justamente onde está o código-fonte, ponto de partida da aplicação. Qualquer alteração que você fizer neste arquivo irá automaticamente atualizar o aplicativo em execução com as novas modificações. Vamos entender o que tem neste arquivo. Primeiro, algumas importações de métodos e classes da biblioteca do Expo e também do React Native. Stylesheet, Text e View são componentes do React Native. Inclusive, vale ressaltar que esses componentes têm uma documentação excelente no site do reactnative.dev. Nesse site você encontra exemplos de uso, todas as propriedades que podem ser usadas, de maneira muito didática. O único ponto negativo é que este site está disponível apenas em inglês. Mas enfim, retomando ao código. Logo após as importações, temos a declaração de uma função chamada app, que é a exportação padrão deste módulo, deste arquivo. Essa função não recebe nenhum argumento e retorna um JSX, que tem uma sintaxe semelhante com HTML, mas não é HTML. Eu já vou detalhar o que é esse JSX. O que eu queria que você entendesse neste momento é que existe uma função que retorna o que será mostrado na aplicação. Esse é o ponto de partida do app. Toda vez que o app é executado, essa função é chamada e o retorno dela é exibido na tela. Por enquanto, a função não faz nada. Ela não tem nenhuma regra de negócio e o retorno será sempre este, sempre o mesmo. Mas já vamos rechear essa função com as regras do nosso aplicativo. Então, o que é esse JSX? O JSX é uma espécie de extensão do JavaScript que define um layout. Ele é parecido com o HTML, mas tem bastantes peculiaridades que vamos ver ao longo desta aula. Cada uma dessas tags são componentes. Então, o view é um componente. Cada componente pode ter várias propriedades. Neste componente view temos a propriedade style, que recebe um objeto que define os estilos visuais desse componente. Ele também recebe um outro componente como filho, que é o caso do text e o status bar. O componente view é como se fosse uma div. O papel dele é basicamente agrupar outros componentes e auxiliar na disposição deles na tela. Aqui está sendo usada a propriedade style, que recebe um objeto com as especificações do estilo desta view, bem parecido com o CSS. Existem também outras propriedades que poderiam ser usadas. Todas elas estão listadas na documentação oficial. Dentro do componente view há um componente de texto e um outro chamado status bar. Essa status bar é uma ferramenta do Expo para personalizar a barra de status do celular. No nosso caso, não vamos precisar de nada deste componente, então podemos remover este componente e sua respectiva importação. Como nós vamos criar uma lista de compras, para ficar mais didático, eu vou começar definindo uma variável normal com um valor inicial exemplo da lista de compras. Por enquanto, com 2 itens, arroz e feijão. Isso dentro da função app. A variável vai se chamar valor inicial e ela será igual a um array de strings com os 2 valores iniciais exemplos, arroz e feijão. Agora, precisamos exibir esses itens na tela. Para isso, eu vou usar um componente chamado FlatList do React Native. Então, tenho que adicionar ele na importação e utilizá-lo no JSX. O FlatList é um componente que recebe um array e renderiza um JSX filho para cada item deste array passado.
Então, eu vou passar a variável valor inicial, que criamos anteriormente, na propriedade data do flatlist. Esse será o array que ele irá considerar. O JSX filho que o flatlist vai exibir para cada item do array deverá ser especificado na propriedade renderItem da flatlist. Esta propriedade recebe uma função que retorna o JSX que será exibido para cada item do array. Essa função, passada para o renderItem, ela recebe um item, que é o item do array que está sendo percorrido pela flashlist. No nosso caso, uma string. O JSX retornado vai ser simplesmente um text com o item do array. Então, recapitulando, o flatlist é um componente que, a partir de um array, renderiza vários JSX, um para cada item do array, como se fosse um laço. Precisamos passar o array através da propriedade data. O que o flatlist irá renderizar está na propriedade renderItem, que recebe uma função que tem o item de entrada. O item é o objeto do nosso array, uma string, e o JSX é simplesmente um componente de texto exibindo o valor do texto do item do array. Ufa, veja que nosso aplicativo já está mostrando os dois itens da lista de compras bonitinho. Mas como podemos tornar as coisas dinâmicas e adicionar e remover itens nessa lista de compras via interface do usuário? Bem, para isso vamos precisar usar o conceito de estado, ou state. Um state nada mais é do que uma variável, porém reativa. Isso significa que quando o valor dessa variável é atualizada por algum procedimento dentro do código, a aplicação e a tela é atualizada com aquela nova informação. Então, precisamos criar um state com a lista de compras. Para isso, nós vamos usar a função useState do React. Precisamos importá-la primeiro. A forma de utilizá-lo é da seguinte maneira: const abre um array, o nome do estado que queremos criar, no meu caso eu vou nomeá-la de lista compras, vírgula, o nome do método que será utilizado para atualizar o valor do estado. Aqui eu vou dar o nome de definir lista compras. Depois fecho o array. Isso tudo igual a useState, passando como parâmetro o valor inicial do estado, que no nosso caso chama valor inicial. Agora, na nossa flatlist, eu vou mudar o array a ser considerado para o lista compras, que é o nosso estado. Agora podemos usar o método definir lista compras para definir uma nova lista de compras com mais ou menos itens que toda a tela e o aplicativo será atualizado. Mas onde e como vamos usar esse método? Bem, para isso eu vou adicionar um input na tela, que é uma caixa de texto onde o usuário vai poder digitar valores a serem adicionados na lista de compras. O componente que eu vou usar é o Text Input do React Native. Então o primeiro passo é importá-lo. Depois eu vou colocar ele logo abaixo da nossa lista. Esse componente tem várias propriedades interessantes que você pode consultar na documentação do React Native. A primeira que eu vou usar aqui é o placeholder, que recebe um texto padrão que aparece no input como orientação para o usuário. Outra propriedade que eu vou usar é o onSubmitEditing, que recebe uma função que é chamada assim que o usuário apertar Enter dentro do input. Quando essa função for chamada, eu quero chamar o método definir lista compras com o array antigo mais o novo valor que foi digitado no input. Então aqui eu devo criar uma função que chama o método definir lista compras, passando um array que deve ser o array antigo com um novo elemento que foi digitado no input. Veja que, conforme a documentação explica, a função passada para o onSubmitEditing recebe um objeto chamado nativeEvent. E dentro desse objeto há uma propriedade text com o valor do texto digitado no input. Então aqui eu vou receber o nativeEvent como parâmetro de entrada e chamar o definir lista compras passando um array, que é composto pelos elementos do array atual da lista de compras, mais o novo elemento. Para isso eu vou usar o método concat do JavaScript, que concatena os valores retornando um novo array. Voilà! Aqui está a nossa aplicação. Agora o usuário consegue adicionar novos elementos na lista de compras, é só digitar no input
e apertar Enter. Claro, a aplicação está extremamente simples. Aqui é um exercício para iniciantes, feito em menos de 10 minutos. Então sim, tem várias limitações e melhorias que poderiam ser feitas, como uma estilização mais bonita e assim por diante. Mas você já aprendeu várias funcionalidades do React Native que podem ser usadas como ponto de partida para projetos maiores. Espero de coração que tenha sido útil. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe no comentário o que poderia ter sido melhor. E também pode deixar nos comentários sugestões de vídeos e assuntos que vocês queiram ver aqui no canal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.